Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um review de vídeos para o blog targethd.net. Dessa vez nós vamos analisar o LG K10, um dos recentes lançamentos da LG no mercado brasileiro de smartphones. Inclusive é um membro, ou pelo menos o modelo mais completo, de uma nova série, a série K, que se propõe a ser dispositivos de entrada em linha média com alguns ajustes ou algumas especificações um pouco mais fortes para aqueles consumidores que querem recursos melhores pontualmente, mas não querem ou não podem pagar aquilo que custa um modelo mais caro. O LG K10 é o carro-chefe dessa série, mostrando o melhor que a empresa pode fazer nesse sentido dentro desta proposta. Ele entrega o design que é a assinatura da LG nos últimos anos, uma tela com a qualidade um pouco acima da média, com um processador potente, um processador octa-core Qualcomm Snapdragon 410, com o Android 6.0 Marshmallow e 1 GB de RAM. Uma das grandes dúvidas dos leitores do Target HD ao longo das semanas onde nós testamos o aparelho é se justamente o novo Android Marshmallow pode dar conta desses 1 GB de RAM e já sabendo, ou quando todo mundo já sabe que o Android é um verdadeiro devorador de recursos. O LG K10 é um bom teste, um bom desafio para tudo isso, e nesse review vocês vão saber se é mesmo eficiente o novo Android e se o conjunto geral entrega boas especificações e um resultado final aceitável. O LG K10 é um smartphone de linha média com uma construção e acabamento típicos de dispositivos de sua categoria. O plástico predomina, mas não é um plástico de baixa qualidade. Não há elementos foscos na parte traseira e alguns tons que lembram um acabamento metálico. Ele é um modelo leve nas mãos e no bolso, não cria tanto volume durante o transporte e, apesar de não estar na lista dos mais finos do mercado, ele entra fácil no grupo dos dispositivos que ficam bem encaixados nas mãos para um uso mais prolongado, como por exemplo na navegação de internet e uso das redes sociais. No LG K10, a LG manteve a disposição dos botões de liga e desliga e controle de volume na parte traseira. A gente sabe que no LG G5 isto muda, já que esses botões voltam para as laterais, e no LG K4, que é o modelo mais acessível, esses botões também estão nas laterais. Todos os conectores ficam na parte inferior do dispositivo, tanto micro USB como o conector para fone de ouvido. O alto-falante de chamadas de voz está bem integrado ao smartphone na parte superior frontal, enquanto que o alto-falante para reprodução de músicas e multimídia está na parte traseira. É um smartphone bem construído e bem concebido, um modelo que promete atender às expectativas dos usuários de diferentes níveis na parte de estética, aparência física, onde dificilmente o telefone pode causar decepções por conta dessa boa concepção. O LG K10 oferece os itens mais básicos para um smartphone dentro dos seus acessórios: bateria, manuais, fones de ouvido, adaptador para TV digital, adaptador para rede elétrica, cabo USB e manuais. O LG K10 possui uma tela de 5.3 polegadas com resolução de 1820 por 720 pixels, com 277 pixels por polegada e proteção Corning Gorilla Glass 3. Essa tela, além da proteção, ela oferece uma boa qualidade de reprodução de imagem, porém é uma tela com resolução HD dentro da média dos dispositivos de linha média. Acho que o grande mérito da LG é garantir uma tela que não resulte em um grande gasto de bateria para um uso diário e para uma rotina diária dentro de um uso considerado moderado, como por exemplo acesso às redes sociais, navegação na internet e eventualmente alguns jogos e reproduções de vídeos. O LG K10 já traz o sistema operacional Android 6.0 Marshmallow de forma nativa, com todas as customizações e personalizações da LG que nós estamos acostumados. Podemos dizer que mais uma vez a LG fez um bom trabalho ao inserir uma ROM customizada que não pesa tanto no desempenho do dispositivo, mesmo com esse dispositivo em questão, contando com apenas 1 GB de RAM. Para os usuários que ainda não experimentaram o Android 6.0 Marshmallow, vai perceber algumas diferenças, como as notificações que são exibidas no acionamento de alguns comandos ou de alguns recursos específicos
para algumas atividades. A LG também teve o cuidado de colocar uma área de gerenciamento para que o usuário possa ter o controle de economia de energia, memória, backup, armazenamento, enfim, algumas funções que podem visualizar melhor a vida útil do dispositivo durante a rotina de uso. Além disso, algumas disposições de botões foram alteradas, assim como a tela de desligamento e reinicialização do dispositivo, que também foi minimizada, deixando um ar mais intuitivo com botões dispostos na própria tela. De um modo geral, o Android 6.0 Marshmallow aparenta ser um sistema operacional bem competente no consumo de recursos do dispositivo, tanto nos recursos de processador, e aí também a gente tem que colocar em conta o processador utilizado pelo LG K10, como também de consumo de bateria, ênfase que a Google deu para esse sistema operacional. Além do bom trabalho que a LG fez para oferecer um software equilibrado para um dispositivo de linha média. O LG K10 também conta com recurso de TV digital com o auxílio de um adaptador que é instalado na saída para fones de ouvido. Particularmente, eu prefiro esse tipo de adaptador do que uma antena integrada no smartphone, já que essa antena eventualmente pode quebrar. A gente pode dizer que o aplicativo de TV digital do LG K10 funciona muito bem e a capacidade de sintonização da antena em conjunto com o aparelho também são de boa qualidade. Todos os canais disponíveis aqui na cidade de Ponta Grossa, Paraná, foram sintonizados. A qualidade de imagem é aceitável, levando em consideração que estamos diante de um dispositivo com tela com resolução HD. Tem recursos interessantes como captação de tela, você pode tirar um print screen de tela, você tem a guia de programação disponível, você pode gravar aquele conteúdo que é exibido. Então são as funções mais básicas, mas é um recurso que funciona tal como prometido. O LG K10 possui uma câmera traseira de 13 megapixels, que possui a mesma interface minimalista do LG G3, e é uma câmera mediana. Ela oferece fotos de boa qualidade, principalmente para aqueles usuários que querem compartilhar essas fotos nas redes sociais, mas nada muito além disso. Boa qualidade de fotos quando captadas com perfeitas condições de iluminação ou com dia de sol forte, luz natural, e qualidade razoável quando você vai captar essas fotos em ambientes com baixa luminosidade ou luz artificial. A câmera frontal do LG K10 possui 8 megapixels de resolução e também é igualmente competente para selfies, possui um ângulo de captação maior e um resultado final bem aceitável. Também temos que destacar a parte de vídeos, o sensor traseiro. O sensor traseiro grava em Full HD os vídeos capturados, também com qualidade bem aceitável, e o sensor frontal grava vídeos com resolução HD. Entendo que para um uso casual, os dois sensores conseguem entregar um resultado final muito interessante, dentro do aceitável e dentro do esperado para as expectativas da maioria dos usuários. Na parte de jogos, a gente tem opiniões divididas sobre o LG K10. Apesar dele executar os jogos mais simples sem maiores dificuldades, já que tem um bom processador e um bom chip gráfico, nos jogos mais pesados ele oferece um pouco de dificuldades. Alguns engasgos foram identificados e no caso específico do Real Racing 3, 1 GB de RAM foi muito pouco e o aplicativo foi paralisado automaticamente em 3 oportunidades. Nesse aspecto, entendo que para os gamers mais viscerais, para aqueles usuários que precisam ou querem jogar jogos mais complexos, com gráficos mais pesados e que tenham uma maior exigência de recursos de hardware, o LG K10 pode não ser uma boa opção, principalmente em função da experiência do Real Racing 3, que, repito, paralisou sozinho por 3 vezes, automaticamente, sem ordem do usuário, e isso causa sérios aborrecimentos para alguns jogadores mais exigentes. O LG K10 conta com uma bateria removível de 2.300 mAh, o que para um dispositivo do seu tamanho de tela e especificações pode parecer pouco, porém, aqui vemos a competência do Android 6.0 em fazer uma melhor administração de consumo de bateria, e mesmo com uma bateria considerada padrão, nada de tão extraordinário dentro do mercado de linha média, ele consegue entregar pelo menos um dia de uso moderado
para a maioria dos usuários. É claro que em uso mais pesado, como reprodução de vídeos e reprodução de jogos, essa bateria tende a ter um consumo maior. De qualquer forma, tudo está dentro do padrão, tudo está dentro do aceitável, tudo está dentro do comportamento de um smartphone de linha média. Na parte de armazenamento, o LG K10 possui 16 GB de armazenamento, sendo que 4 GB são utilizados por aplicativos e outros 2 GB são utilizados para o sistema operacional. Ou seja, o usuário fica com 10 GB de espaço para os seus conteúdos pessoais, os seus aplicativos e outros programas. Essa questão de armazenamento é atenuada com a presença de um slot para cartões microSD de até 32 GB, o que é mais ou menos suficiente para a maioria dos usuários de linha média para armazenar suas músicas e suas fotos. Sobre o desempenho geral do aparelho, o LG K10 ele atende muito bem aos usuários que têm as necessidades mais básicas: navegação de internet, redes sociais, e-mails, fotos, gravações de vídeos. Ele é um aparelho que teve um comportamento bem aceitável ao longo das semanas onde testamos o dispositivo, sem apresentar muitos engasgos e travamentos. Porém, voltamos ao ponto onde 1 GB de RAM é aparentemente pouco para necessidades um pouco mais complexas. Os usuários que pretendem utilizar o aparelho para atividades mais exigentes, como gravação e eventual edição de vídeos, reprodução de jogos, jogabilidade com games mais pesados, eles precisam ficar de olho e talvez não seja o aparelho mais recomendado. Dentro da sua proposta de linha média, o LG K10 até que faz um trabalho bem eficiente. O problema é que existem opções similares com maior potencial técnico e que podem custar mais ou menos o mesmo preço. Talvez o grande argumento da LG para convencer o consumidor a adquirir o LG K10 é justamente a presença do Android 6.0 e das propostas que a própria LG insere nesse dispositivo. Para mais informações sobre esse e outros reviews de tecnologia, acessem o targethd.net. Siga este canal no YouTube, no youtube.com/blogtargethd. Siga a gente no Twitter no @targethd. Eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, pode me seguir no @oeduardomoreira, tudo junto. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.